Natal. Semente de Jesus, né? Só que as pessoas comercializaram essa data, né? De tal forma que as pessoas esquecem do principal intuito, do principal objetivo, que é louvar a Deus pelo amor dele por nós. O objetivo do Natal. Capítulo 14 de Mateus, verso 22 diz assim: e logo compeliu Jesus os seus discípulos para entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se em seu espírito e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda eu ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo o vento que era forte, teve medo e começou a submergir, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que não duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o filho de Sempre glorificado. Aleluia. Eu prometo ser breve, irmãos. Aleluia. Esta é a segunda tempestade que Jesus acaba, ou segunda tempestade que os discípulos passam. Capítulo 8 de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus está de um lado e ele quer atravessar para o outro lado, para a cidade chamada Decápolis. E quando Jesus vai atravessar indo para a outra cidade, ele coloca os seus discípulos e disse: passemos para o outro lado. Jesus entra no barco e vai para a polpa do barco, a parte inferior do barco, e começa a dormir. A Bíblia diz que o vento contrário, os ventos fortes, começaram a trazer medo para os discípulos. Os discípulos clamaram a Jesus. E Jesus acordou, levantou e disse para o mar: acalma-te, vento, aquietai-vos. E a Bíblia diz que imediatamente o vento cessou, o mar se acalmou. E os discípulos que estavam no barco olhou para ele e disse: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que no capítulo 14 agora, Jesus acaba de fazer uma das suas multiplicações, aleluias, de pães. E agora ele vai despedir a multidão. Jesus entra com os seus discípulos, olha para os discípulos, diz para os discípulos assim: ó, passem. Olha que o verso 22 vai dizer que Jesus compeliu, deu uma ordem, disse para eles: entrai no barco. No capítulo 8 Jesus disse: passemos. Jesus está com eles dentro do barco. Mas no capítulo 14, verso 22, Jesus disse: entrai no barco, vão para o outro lado. Aleluia. E que eles entraram no barco, e Jesus
multidão. E quando Jesus, olha, presta atenção, e quando Jesus se despediu da multidão, Jesus foi orar. Subiu para o monte, foi orar à parte, sozinho, falar com o Pai, clamar ao Pai. E a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco e começaram a velejar. E no meio do mar, ou no meio do lago de Genezaré, o vento era contrário. O lago de Genezaré tem aproximadamente 13 quilômetros. Não é um mar, é um lago, por causa da extensão. Eles chamam de mar. Na Galileia, mar de Genezaré, lago de Genezaré. A Bíblia vai dizer que o vento contrário trouxe medo para quem está dentro do barco. Imagine você dentro de um barco à noite, o vento contrário, água entrando dentro do barco, e você já olha e diz: eu vou morrer, vai acabar. E mostra que 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores, eram experimentados no mar, mas mesmo assim eles estavam com medo das ondas e do vento contrário. Verdade. Aleluias. A Bíblia diz que pela 4ª vigília Jesus termina de orar. Eu acho lindo, irmãos, olha para você ver. Jesus começa a orar ao entardecer, aproximadamente 6 horas da tarde. E Jesus vai ter com os discípulos a 4ª vigília da noite, ou já de madrugada, que é entre 3 e 6 da manhã, a 4ª vigília. E de longe, imagine a noite toda, esses homens guerreando, tentando controlar aquilo que eles não têm controle. Porque toda vez que você tenta controlar aquilo que você não tem controle, bate o desespero. Toda vez que você tenta controlar aquilo que você não consegue controlar, bate a angústia, bate o desespero. Porque tem coisas que nós precisamos entender, que é necessário Jesus estar no barco para controlar. Mas tem coisas que por uma palavra Jesus controla. Aleluia! No capítulo 8 Jesus está no barco. No capítulo 14 Jesus não está no barco, mas mesmo longe do barco, Jesus está no controle. Ele não perdeu o controle. Caminhando, irmão, imagine 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã, alguém vindo sobre as águas, andando sobre as águas, porque aquilo que trazia medo para os discípulos, aquilo que trazia desespero para os discípulos, aquilo que trazia temor para os discípulos, Jesus controla e anda por cima. E o que é, irmão Fabrício, que trazia medo para os discípulos? O vento forte, Jesus controla. O que é, irmão Fabrício, que trazia medo para os discípulos? O mar revolto, Jesus controla. E vai Jesus andando sobre aquilo que trazia medo para os discípulos. Irmãos, que é engraçado, você quer perceber? Eles não gritam por causa do vento, mas eles gritam porque alguém está caminhando sobre o mar, sobre as águas. Eles olharam e gritaram de medo. Imagine aquele rebanho de homem gritando. Aí olha para cá. Aí Jesus gritou de longe assim: não tem mais. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Os discípulos vendo Jesus gritaram de medo, mas Jesus imediatamente falou: não tem mais, sou eu. Irmãos, olha para cá, em nome de Jesus Cristo. Imagine, irmãos, você no meio da luta, é por isso que a importância de conhecer a voz de quem você serve, a importância de ouvir a voz daquele que você serve. Tem gente que diz que serve Jesus, mas perderam, aleluia, a sensibilidade de ouvir a Deus, perderam a sensibilidade de ouvir Jesus, aleluia, porque quando Jesus disse: não tem mais
e de bom ânimo. Aleluia. Os discípulos olharam e ficaram aqui. Porque você precisa entender que ouvir a voz de Deus é ter controle emocional em meio às dificuldades. E Deus, eu estou pregando essa palavra porque Deus está me ensinando isso aqui. Tu já reparou que tem gente que só adora bem quando ele está bem? Tem gente que quando pega o microfone adora o Senhor, grita, salta, rodompia quando está bem. Mas se brigou com a mulher, se aconteceu alguma coisa que ele perdeu o controle, ele tem desespero. Já não canta com a mesma intensidade, já não prega com a mesma intensidade, já não levanta a mão com a mesma intensidade, já não vem para o culto com a mesma intensidade. Só que Jesus está nos dizendo para mim, para você nessa noite: aquilo que te controla é aquilo que domina. Eita, Jesus de Nazaré. Então permita Jesus se tratar nessa noite e aprenda a ouvir a voz dele em meio às tempestades. Hoje à tarde, a gente chegou um pouquinho mais cedo, um pouquinho. Quando já era, deitei um pouco, e aí quando já era umas quase 5 horas correndo, eu falei: não vai. Uma vontade de ir lá. Eu falei: eu vou lá. Já quase o horário já. 5 horas, 5, 10 minutos para sair daqui. E quando eu li essa palavra, Deus falou comigo. Não é para você, Deus falou comigo. O problema seu é que você está tentando controlar aquilo que você não tem controle. O nosso problema é se preocupar com aquilo que a gente não tem controle. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui: tu tem controle sobre a enfermidade? Tu tem controle sobre o mar? Tu tem controle sobre o vento? Tu tem controle sobre as águas? Eita Jesus, nós precisamos aprender isso aqui, presbítero Edmundo. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor aquilo que a gente não tem controle. Parar de se preocupar com aquilo que a gente não tem controle. Aleluia, nós chegamos, profetizamos na vida dos outros, vai dar certo, Deus é contigo. Mas quando é com a gente entra em desespero, quer largar tudo, quer ir embora, quer sair, quer correr. Aleluia. Então Deus está falando comigo, com você nessa noite: aquilo que você não controla é porque eu estou movendo as águas em seu favor. Os discípulos se quietaram. E aí, olha para cá. Pedro é bom demais, irmão. Pedro é top. Pedro diz assim: já que é o Senhor. Tu notou que ele não tinha certeza? 3 anos com Jesus, mas ele não tinha certeza. Se, irmão, eu gosto disso aqui. Verso 28. E Pedro respondeu e disse: se és tu, se és, se tu fores quem eu estou imaginando, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, andando sobre a irmão. Eu gosto de Pedro, irmão. Pedro é muito doido. 3 horas da manhã, dentro de um barco, com seus amigos, que você convive há 3 anos, alguém que está vindo de lá para cá, andando sobre as águas, disse que é Jesus. E aí quando tu faz uma pergunta dessa, se é tu mesmo, manda eu ir andando sobre as águas. Isso aqui é para quem acredita, irmão. Isso aqui é para quem tem sensibilidade. Isso aqui é para quem aprendeu a ouvir a voz dele, decifrar, aleluia, quem ele é na nossa vida. Isso aqui é para quem aprendeu, meu irmão, minha irmã, a entender o propósito da vida com Cristo. Porque tem coisas que só nós que servimos ao Senhor, presbítero Edmundo, vai viver. Tem coisas, irmã Juliana, que só nós que servimos ao Senhor
Senhor, vamos entender. Fica para nós. Se tu for na acredita, fala assim, andou nada. Isso aí é história de pescador. E tem coisas na nossa vida que se a gente contar, irmão. Alguém vai, tu viveu isso aí? Não viveu nada. Aí Pedro, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Eu não quero ir por baixo, eu não quero ir nadando, eu quero andar assim como o Senhor está andando. Aí Jesus diz assim, tu quer viver? Vem. Aí Pedro desceu, irmãos. Aí Pedro desceu e começou a andar. Opa, que negócio é esse? Eu estou andando sobre as águas. Só que assim como eu e você, de vez em quando a gente entra nas crises espirituais. Você já entrou numa crise espiritual? Assim como eu e você, a gente perde o foco. Já reparou que de vez em quando a gente perde o foco? Já reparou que de vez em quando a gente, com nossa imaturidade, a gente começa a olhar para as lutas e esquece o Deus que nós servimos? Já serve para aquilo que eu já falei aqui. E quando nós perdemos o controle, ou quando nós olhamos para as situações, a gente perde o controle, porque aquilo que a gente está vivendo é muito forte, irmão. Aí Pedro olhou e disse assim: eu, água, vento, Jesus, estou andando sobre as águas, o vento está vindo, a água está ao contrário, o vento contrário. Opa! Faltou o quê? Fé. Faltou o quê? Disposição para continuar caminhando. Faltou o quê, irmão Fabrício? Olhar para o alto que é Cristo. Aleluia. Olhou para as lutas, começou a ficar angustiado. Olhou para as provas, começou a ficar angustiado, começou a ficar triste, começou a ficar olhando para as dificuldades da vida. Eu estou dando aula de batismo para os irmãos que vão batizar, e aí de vez em quando eu falo com ele: ser crente é difícil. Aí parece, ser crente não é para qualquer um. É difícil, meu Manel, né? E mãe Nasci falou que tu vai querer ser crente mesmo, Manel? Tu tem certeza? Esse negócio é difícil. Eu quero, então bora. Porque o negócio que a gente não controla, irmão. Ser crente não, você não consegue controlar. Tem coisa que você não controla. Só que você vai ter que viver pela fé. E o que é fé, irmão Fabrício? É firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu acredito que vai acontecer. O que é fé, irmão Fabrício? É saber que se eu pisar na água, vai afundar, mas com minha fé, com Ele me olhando, com Ele me guiando, eu vou pisar nas águas, eu vou andar sobre as águas. Eita Jesus, aleluia. Alguém me olhando dizendo assim: a física disse que não dá para andar sobre as águas, um corpo humano. Aí vem Jesus e disse: deixa eu quebrar a física, deixa eu quebrar a química, deixa eu quebrar a matemática, deixa eu quebrar tudo. Por quê? Porque vai andar sobre as águas, vai andar sobre as águas. Eu vou andar sobre aquilo que me tira a minha paz. Pedrão começou a afundar, e quando ele lembrou de quem estava à frente dele, ele disse: Senhor, salva. Mestre, salva. Jesus, Ele não te deixa só. É verdade. Por mais que você seja infiel, por mais que eu seja infiel, Ele não nos deixa. Aí Jesus estendeu a mão, me deu a mão, Pedrão. Pedrão colocou a mão na mão de Jesus. Jesus subiu Pedro. Homem de pequena fé. Tu está duvidando, porque nós duvidamos muitas vezes do chamado, duvidamos muitas vezes daquilo que Deus tem para a nossa vida, duvidamos muitas vezes daquilo que Deus preparou para nós, duvidamos muitas vezes do nosso ministério, irmão. Tem hora que a gente
olha para o ministério e diz: não. Pela minha capacidade, vou nada. Pela força do meu braço, como eu preguei esses dias, vou nada. Isso aqui não é para mim. Só que Deus está dizendo assim: não é você, sou eu. E sabe por que parte desespero muitas vezes? É para a gente entender que Ele está ainda no controle da nossa vida. E se nós estamos pregando é por causa dEle. Se cantamos é por causa dEle. Se dirigimos é por causa dEle. Se falamos, se anunciamos o Evangelho é por causa dEle. Como diz o hino, sem Ele é viver um falso amor. Sem Ele é comida sem sabor. Sem Ele é plantar e não colher. Sem Ele é como se fosse um trem desgovernado. Mas com Ele, por mais que o vento sopre, Ele ainda controla o vento, Ele controla as águas. Ele está no controle da sua vida. Talvez você chegou aqui hoje no dia 24 de dezembro de 2025, já uma semana para finalizar o ano. Aí você está dizendo: irmão Fabrício, a minha vida, eu perdi o controle de algumas situações. Aleluia. Não se preocupe, não fique angustiado, não duvide da promessa, porque durante 6, 7, 8 dias Deus pode fazer um reboliço nesse mar. Deus pode fazer um reboliço naquilo que você perdeu o controle. Está dizendo: eu estou no controle da sua vida. Aí Jesus pegou Pedro, foi até o barco, entrou no barco. Olha o que o versículo diz: e entrando no barco, o vento cessou. Entrando no barco, o mar se... Mas Jesus não deu uma ordem dessa vez para o barco. Jesus não deu uma ordem dessa vez para o vento. Porque ao contrário de mim e de você, com a natureza Ele fala uma única vez e ela obedece sempre. Lembra do capítulo 8 de Mateus? Ele falou com o vento: acalma-te. Ele falou com o mar: aquietai-vos. Só que lá no capítulo 14 ele não deu nenhuma palavra, porque quando ele liberou uma palavra, o vento entendeu. Já que ele chegou no barco é porque é para acalmar. Já que ele chegou no... Eita Jesus! Eita, no capítulo 8 ele diz pro vento, ele dá uma palavra pro vento. No capítulo 8 ele dá uma palavra pro mar. Mas no capítulo 14, quando ele pisa no barco, o vento olhou pro mar e disse: é na hora de acalmar, porque ele chegou. Está na hora de parar, porque... Eita Jesus! Porque ele já chegou. Está na hora de ficar quietinho. Por quê? Porque ele chegou para controlar tudo. Aí os discípulos, no capítulo 8, olharam para ele e perguntaram: quem é esse homem? Olha o que os discípulos vão dizer agora no capítulo 14. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram. Olha para cá, olha para cá. No capítulo 8, eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? No capítulo 14, eles já viram e adoraram a Ele. E agora, em vez de perguntar quem é esse, eles olharam para ele e disseram: verdadeiramente, Tu és o Filho do Deus Altíssimo. E você precisa entender que quando ele entra no barco, ele faz a diferença. Você precisa entender que quando ele chega no barco, ele controla tudo. Você precisa entender que quando ele chegar na sua vida de verdade... Mas irmão Fabrício, eu estou aqui na igreja, eu venho de vez em quando, eu venho para o culto, eu canto no coral, eu recebo a oportunidade, mas ainda não conhece a Ele. Porque só quem conhece a Ele, irmão, sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Você não precisa duvidar do teu chamado,
Israel, poderoso, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá e Ele controla tudo. Aquilo que você perdeu, eles adoraram verdadeiramente. Este é o Filho de Deus. Você precisa entregar a sua vida por inteiro. Você precisa mergulhar por inteiro. Porque enquanto você entregar a metade, vai ver só a metade. Enquanto você entrega a sua metade, você vai ver só metade da promessa, metade do chamado, metade daquilo que você veio fazer aqui. Mas quando você entrega tudo, meu irmão, aleluia, se falar mal de você, tu está dizendo: eu não estou cantando para quem está falando mal, eu estou cantando para Ele. E se falar mal da tua pregação, tu vai dizer: não estou pregando para Ele, eu estou pregando porque Ele me chamou. Aleluia. Quando alguém, aleluia, tentar impedir o teu chamado, tu vai dizer assim: eu não vivo chamado para o homem da terra, eu vivo para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu vou viver a promessa, eu quero me entregar todo para Ele. Aí a tua ótica, a tua visão vai mudar. Tem gente que fala assim: eu preciso retornar ao primeiro amor. Tu não precisa retornar ao primeiro amor. Você só precisa viver o primeiro amor. Quando a gente chega com todo gás, já reparou? Tem o que eu fazer aí, irmã? Tem o que eu fazer aí, irmão? Tem o que eu fazer aí, pastor? Tem o que eu fazer? Eu preciso fazer uma coisa. Tem o que eu fazer? Aí tu vai se mover. Mas depois tu vai perdendo gás. Só que você não, irmão, você não precisa viver de gás. Tu precisa viver de apaixonado por Ele. Tu precisa viver de amor. Quem é apaixonado por Ele, irmão, não olha para nada. Ele quer viver a vida que Jesus colocou Ele para viver. Porque quando você perde a paixão, o aniversário é mais importante do que o culto. A saída com os amigos é mais importante do que o culto. Quando você perde a paixão por Ele, tudo aquilo que é ao seu redor torna-se mais importante do que Ele. Mas quando tu está apaixonado por Ele, meu irmão, você não consegue. Tu já viu um casal de namorado apaixonado? É de mão dada, só o quente. Aí quando casa não larga. Por quê? Porque virou rotina. A paixão não permite você viver rotina. É por isso que nós temos que estar apaixonado por Ele. Tu precisas se apaixonar por Ele todos os dias. Viver o chamado que Ele chamou para você todos os dias. Fique de pé. Amanhã é quinta-feira. Nós não temos culto. Mas sexta-feira nós estamos aqui adorando a Jesus. Glória a Deus.